Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, muitos profissionais de saúde são excelentes na parte técnica, dominam sua área como ninguém. Mas, na hora de virar a chave para a gestão, surge um desafio enorme, né? Pois é, essa transição da prática clínica para a administração do negócio é, sem dúvida, um dos momentos mais críticos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar esse caminho para transformar uma clínica, um consultório, em uma empresa de saúde que realmente funciona. E o ponto central dessa transformação toda está exatamente aqui, ó, na mudança de mentalidade. De um lado, a gente tem o foco técnico, o paciente, o melhor diagnóstico, o cuidado. E do outro, a gente precisa da visão estratégica. Olhar para a clínica como um negócio, que tem receita, tem custo e precisa de um plano para crescer. A grande questão é como equilibrar esses dois pratos. Como usar esses dois chapéus ao mesmo tempo. É esse o desafio que a gente vai decifrar juntos. Então, para organizar nossa conversa, a gente preparou um roteiro bem direto. Primeiro, vamos falar da mentalidade de gestor, que é a base de tudo. Depois, a gente mergulha nas finanças, para dominar os números. Em seguida, vamos ver como medir o sucesso com dados de verdade e, por fim, como planejar um crescimento que não sacrifique a qualidade. Vamos nessa? Ok, primeiro ponto, a mentalidade de gestor. E, gente, pode acreditar, esse é o passo mais importante de todos. Antes de qualquer planilha, qualquer software de gestão, a mudança de verdade começa aqui dentro, na forma de enxergar o próprio trabalho. E essa frase, olha, ela resume tudo. Uma clínica não vive só de cuidado de excelência. Ela precisa ser tratada como um negócio de saúde. E atenção, isso não diminui a importância do atendimento, muito pelo contrário. É a gestão forte que garante que o cuidado de alta qualidade possa continuar sendo oferecido por muito e muito tempo. Tá, mas e na prática, o que isso significa? Bom, significa separar os papéis. Ter o momento clínico e o momento gestor. Significa também abandonar de vez o achismo e tomar decisões com base em números. E, o mais importante, é entender aquela matemática básica, sabe? A que liga custo, preço e lucro. É isso que permite que a gente comece a construir uma visão de futuro para o negócio. Agora sim, vamos falar do coração da clínica enquanto negócio, as finanças. Pensa comigo, sem saúde financeira, nada se sustenta. Então, dominar os números não é uma opção, é uma questão de sobrevivência e, claro, de crescimento. E o ponto de partida de tudo é o fluxo de caixa. Acompanhar todo dia, religiosamente, o que entra e o que sai de dinheiro. Isso não é só o básico, é o painel de controle do negócio. Sem isso, a gestão fica completamente no escuro. É como pilotar um avião sem instrumentos. A precificação é outro ponto super crítico. E não dá para ser no chute, né? Ela precisa se apoiar em 4 pilares. Primeiro, conhecer a fundo todos os seus custos fixos e variáveis. Segundo, ter um controle rigoroso desses gastos. Terceiro, acompanhar os indicadores certos, os KPIs. E quarto, que amarra tudo, usar esses dados para decidir o preço, deixando o tal do achismo bem longe da sua gestão. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. O preço que está sendo cobrado hoje, ele só cobre os custos ou ele comunica o valor real que é entregue para o paciente? Porque pensa bem, um paciente que enxerga valor no que recebe, ele não só paga o preço, como se torna um fã, um defensor da sua marca. E aí está a grande virada estratégica. E para fechar essa parte de finanças, a reserva. Ter uma reserva financeira não é luxo, gente, é um item obrigatório para a segurança e para o futuro do negócio. É esse dinheiro que vai permitir atravessar uma crise ou aproveitar uma oportunidade de investimento sem quebrar a operação do dia a dia. Certo, com as finanças organizadas, a gente passa para outra pergunta. Como a gente sabe se o negócio está realmente dando certo? A resposta é simples, trocando a intuição pelos dados. E é aqui que entram os famosos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Essa frase é praticamente um mantra na gestão. É aquela velha história, o que não se mede, não se gerencia. Os indicadores são o que transformam as nossas percepções em fatos, e com fatos na mão, as ações se tornam muito mais certeiras. Vamos começar com um bem conhecido, o ticket médio. Basicamente, ele mostra quanto, em média, cada paciente gasta por visita. Se esse número não sai do lugar, talvez seja um sinal para reavaliar a oferta de serviços ou pensar em como combinar procedimentos para agregar mais valor. Outro indicador fundamental é a taxa de ocupação. Ele mede o quão cheia sua agenda realmente está. É importante lembrar, cada horário vago é uma receita que deixou de entrar, um dinheiro perdido.
Se a taxa de ocupação está baixa, pode ser um problema de marketing, de agendamento ou até de retenção dos pacientes. E o mais legal é ver como esses indicadores conversam entre si, como a gente vê aqui na tabela. O ticket médio e a taxa de ocupação te dão uma foto da receita de agora. A lucratividade por serviço já te ajuda a focar no que é mais rentável. E a taxa de retorno? Essa olha para o futuro, medindo a satisfação do paciente. Juntos, eles formam um verdadeiro painel de controle do seu negócio. Bom, com a casa arrumada e os indicadores na mão, o próximo passo natural é pensar lá na frente. Como crescer de um jeito sustentável, como escalar o sucesso sem perder a qualidade, que é a base de tudo. O crescimento não pode ser no susto, ele precisa ser planejado. Isso quer dizer saber a hora certa de contratar mais gente, de expandir os serviços, de buscar parcerias. O grande desafio é fazer o negócio crescer sem nunca, jamais, perder a qualidade do atendimento que conquistou os pacientes lá no começo. Então, resumindo toda a nossa conversa, o caminho para uma gestão de sucesso tem 4 etapas bem claras. Primeiro, a virada de chave na mentalidade, do técnico para o estratégico. Segundo, dominar os sinais vitais financeiros e fazer isso todo dia. Terceiro, medir o sucesso com dados, com os KPIs. E quarto, planejar um crescimento que sempre preserve a qualidade. E para terminar, fica uma pergunta bem prática para levar para casa. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o primeiro indicador que vai ser medido amanhã de manhã? É com essa primeira medição que a grande transformação de profissional da saúde para um gestor de sucesso realmente começa.